Alvíceras, professor Ronaldo Jordão Prestes, muito obrigado mais uma vez presente aí para falar de vestibular, né? E o prazer é todo meu de estar aqui sempre. Por mim eu viria toda semana aqui, porque essa conversa é realmente aprazível, muito agradável. E por falar em aprazível, de vez em quando eu lanço umas palavras, né? Aprazível é bonito, você já falou algumas vezes. Já falei algumas vezes. A palavra já absorvi. Ela não é tão comum, está começando a se tornar comum, somente entre os intelectuais. O aprazível. O aprazível. Não. Sim, há uma crônica, não é tão comum, mas... Há uma crônica aqui que é um debate sério entre o registro formal e o informal. Nós vamos chegar lá, vou comentar. Estou desconfiadíssimo, comecei eu com minhas previsões, desconfiadíssimo que eles vão cobrar essa crônica para fazer esse confronto ou cotejo entre os registros de comunicação, o formal e o informal. Mas eu estou aqui fazendo essa digressão toda e dizendo uma que daquelas visões, né? Uma das visões. Né? A digressão, você está fazendo a digressão. Meus alunos, quando eu começo a falar sempre, cosmos, eu falo cosmos. Mas ele já sabe, a gente já tem um códigozinho, né? Entendi. E quando eu avento essa possibilidade, aí existe a questão da... NEC plus ultra. NEC plus ultra, nem mais além, né? E aí, por falar em NEC plus ultra em latim, eu vou lançar uma palavra não em latim. Ela se originou do latim, já que o senhor gosta muito, né? Já que o senhor usou alvíceras, eu adoro essa entrada de alvíceras, o senhor sabe o que significa? Eu não vou falar em latim. Desideratum em latim. O senhor sabe o que significa? Claro. Desiderato? Desiderato, claro. O senhor sabe o que significa? As mentiras que os homens contam. Essa foi ótima, né? É o nome do livro, Ronaldo. As mentiras que os homens contam. Eu nunca ouvi essa palavra. Desiderato vem do latim desideratum, que significa ter um objetivo, ter uma intenção, aspiração grande, né? Um grande desejo. Eu acho que é isso que os alunos têm que ter. Quando vão fazer um curso de pré-vestibular, se preparando para o vestibular, eles têm que estar o tempo todo com desiderato. Agora eu vou aprofundar. Desiderato, e é uma palavra muito melhor, é a mesma coisa que volição. Volição com C cedilha. Ficou difícil. Essa é linda, hein? Volição significa, sabe o quê? Vontade deliberada. É o foco, é a vontade de passar. Mas tem que ter o reflexo na prática. Não é isso? Sim. Então, não basta a vontade, né? É a vontade e praticar, e o tempo todo fazer o foco, estudar. Ter brio para isso. Ter brio, gostei de ter brio. Isso mesmo. Ainda mais o pessoal da área de medicina aí não tem jeito, né? Não, sim. Agora está estudando muito. É muito desiderato, muita volição. E se vai chegando perto da prova, eles vão estudando mais, não é isso? A gente fala, inclusive, olha... Não exagera agora, vai aumentando, porque às vésperas da prova você tem que estudar mais. Sim. Aí vem o recesso de meio de ano, dá uma aliviada e quando chega perto do Enem de novo. Exato. Então tem que chegar ao final do ano, às vésperas da prova, em condições de estudar um pouquinho mais do que está estudando agora. E o mote, a força motriz, eu gostou do mote, né? E essa que eu usei, mote, força motriz, que não estão na mesma área de significação, mas têm uma certa similaridade de significado. O mote seria quase que um impulso, né? Com uma força motriz. Mas é esse desiderato, essa volição. Guardem isso, desiderato e volição. Não coloca isso na redação, não. Pelo amor de Deus, o corretor não vai saber o que é. No Enem até pode, no Enem até pode. Eles gostam muito desse tipo de salamaleque. Salamaleque é isso, esse requinte aí, né, superfetado ou afetado. Mas o corretor tem que ter um dicionário em mão, né? Eu gostei do em mão. Gostei muito do em mão. As pessoas falam em mãos, escrevem em mãos, está errado. Em mão. Em locução. Parabéns, hein, professor? Parabéns. Você fala assim, eu vou a pé, eu não falo vou a pé. Isso, parabéns, professor. Gostei de ver. Poxa, essa foi ótima. É isso mesmo. Ronaldo. Aprendeu com quem é essa? Olha, aprendi com um professor de português. Sim, tá bom, entendi. Um professor de português que tem uns 30, 40 anos a mais do que eu. Uns 30, 40 anos. Ainda bem. Estou com 49, 30 a mais, 79. Ainda bem que essa referência não sou eu, não sou você. Tá certo. Tá certo, meu amigo. E
nós vamos falar das últimas crônicas, né? Porque hoje agora essa são quarta crônicas são crônicas pequenas, bem pequenas, exatamente. Eu acho, impressão minha, né? Não tem muito o que tirar dessas crônicas. Não, eu sempre faço questão de reiterar aqui, porque nada aqui é combinado. A gente marca um encontro aqui, chega aqui a esse estúdio, e eu fico sempre na expectativa, olhando para os olhos do professor Vladimir, tentando imaginar o que ele vai fazer, o que ele vai perguntar, qual o caminho que ele vai tomar com relação às crônicas, e sempre com avaliações muito abalizadas. Eu gosto das suas avaliações. E realmente é isso, eu concordo com você. Não há. Parece uma coisa engraçada, isso é meio gradual, eu não sei. Porque não parece que isso foi escolhido a ponto de começar com as mais importantes, as mais fortes, as mais interessantes, e chegar ao final com essas 10 ou 12 crônicas, que não são tão expressivas, são boas, são excelentes. Além, como você falou, além de serem curtas, elas não são muito expressivas, não há muito que extrair delas, não. Eles vão colocar trechos dessas crônicas. Sim. Né? Uhum. A UERJ não coloca uma texto... crônica, não. Pode ser que uma crônica, como é curta, como essa daqui e outras, aquelas crônicas curtas, se eles acharem interessante um conteúdo, pode ser que eles coloquem a crônica toda. Quando até no texto base. Sim, até no texto base. Como um simulado que nós fizemos recentemente. Quer dizer, então, eu não acredito. Elas vão fazer corte. Claro que vão aparecer trechos maiores, outros menores de algumas crônicas. Então, a incidência, ou a possibilidade de ocorrer a incidência de uma crônica na íntegra, acho meio difícil. Se ela for curta, tudo bem, pode ser que eles façam isso. Agora, quando ele coloca um trecho e é uma questão de metáfora, o aluno não precisa ler o livro antecipadamente, preternitamente, para fazer. Porque mas se for uma questão de interpretação, sim. Sim, aí você tocou num ponto vital e eu quero que a garotada preste bastante atenção. Porque no ano passado eu cantei a pedra com o livro Meu Amigo Pintor, que era um livro também curto, agradável, né, embora com uma mensagem muito forte, uma mensagem que eu digo pedagógica, do ponto de vista até político, filosófico. E eu dizia para a garotada o seguinte: olha que vão cair questões exigindo a leitura prévia do livro. Porque antigamente a UERJ fazia o corte, você não precisava realmente ler o livro. E eles fizeram umas 2 ou 3 questões que o candidato só iria acertar se tivesse lido. Como aconteceu na redação. Sim, como aconteceu na redação. E como vai acontecer agora? Eu acredito, sinceramente, que 80% dessa prova, o aluno não vai precisar ler o livro, não. Tá? Porque eles vão fazer esses cortes. Principalmente se forem questões técnicas. Mas questões uma questão muda a vida dele. Exatamente. Passa de 42 para 46. Aí é que é o problema. Não pode abrir. Vai cair uma questão, porque você falou muito bem, questões de interpretação, que aliás eu faço sempre questão de essa brincadeira, esse malabarismo aqui. Eu sempre gosto de reforçar o seguinte: não há questão de interpretação na UERJ. Eu coloco 100 professores, 100 condiscípulos pedagógicos. Repare que eu não chamo meu colega de colega, condiscípulo pedagógico. Porque nós somos discípulos da mesma área de conhecimento. Né? Isso é humildade acima de tudo. Então, eu coloco 100 colegas, 100 condiscípulos pedagógicos numa sala de aula. Eu vou provar a todos eles, professores muito bons de língua portuguesa, que não há questão de interpretação na prova da UERJ. O que é questão de leitura. Porque a maioria das questões da prova do UERJ, sempre falo isso, elas são construídas ou constituídas de 2 parágrafos. E o primeiro parágrafo é sempre elucidativo, é a banca que interpreta. Isso é que o candidato preparado é aquele que aprendeu isso, que ele vai olhar para a prova, vai se sentir familiarizado, ele já olha para o primeiro parágrafo do enunciado e vê que a banca já interpretou para ele. Porque não dá para você fazer um corte e jogar bomba na mão do aluno, do candidato. Você faz o corte como o enunciador da questão. Né? Se eu faço uma questão, eu sou o enunciador. Quando você faz, é o enunciador. Às vezes o enunciador é o autor do texto. Então essa palavra enunciador ela é polissêmica, ela tem algum significado. Então o enunciador, aquele que elaborou a questão, ele tem a obrigação, já que ele fez o corte, a obrigação de esclarecer. Então o enunciado normalmente é metalinguístico. E por ele ser metalinguístico, explicativo, não existe questão de interpretação. Existe questão de leitura. Mas a leitura é fundamental. Fundamentalíssima. Porque tem gente que faz esse discurso, não precisa. Aí veio a UERJ ano passado, né? Sim. Qual é a moral da história? Quem não leu o livro... Acabou. A sorte é que muitos que não leram o livro viram o filme, ou souberam do filme.
né, o menino do pijama listrado. Isso ajudou um pouco. Né, mas agora não tem. Agora não. Então eu acho que vão aparecer de 2 a 3 questões que vão demandar a leitura prévia, com certeza. Maravilha. Ronaldo, então hoje nós não vamos fazer leituras porque a gente precisa concluir. Sim. E como a gente estava falando, as crônicas agora são bem mais... com menos informações. Lacônicas. E a gente tem que dar uma ideia da história, do teor da história, e encontrar alguns pontos ali mais importantes. E outra coisa, né, Ronaldo? Tem tanta questão que nós fizemos, você fez e você estão no também, simulado, que eles vão conseguir aprender os conteúdos que a gente não comentar aqui. Sim. Agora, é claro que a leitura dessa... Eu não sei como é que alguém deixe de ler essas crônicas, esse livro, porque é uma leitura agradável, ela é engraçada, ela é cômica, ela não é tão difícil assim. E quem está assistindo, aqueles que assistem aos nossos podcasts, já com a leitura prévia também ajuda bastante. Nós não deveríamos fazer resumo de cada crônica aqui. A gente comenta os aspectos principais. Ele já tem a obrigação de ler, né? Então vai ficar muito legal. Por exemplo, a primeira crônica, posso começar? Pode falar dela. A fidelidade ela é muito interessante, essa crônica, pelo seguinte, porque tem essa crônica, a fidelidade, e a contrapartida dela, a contraface, que fica mais à frente, cujo título é A Infidelidade. E eu fiquei maluco. Quando eu olhei assim, fidelidade, e mais à frente eu deparei com e não me deparei com. Não existe o verbo. Não é deparar-se com. Regência do verbo deparar com alguém ou com alguma coisa. Esse verbo não é pronominado, ele não é pronominal. Comete uma transgressão gramatical quem fala eu me deparei. Você não se deparou, você deparou. Aqui, além de tudo, é aula também. Né? Vai ajudar na redação, né? Ajuda bastante na redação. Então, quando eu cheguei à crônica, a infidelidade, eu falei, eu sempre olho para o título. Todos os títulos aqui são resolutos. Quando eu falo resolutos, porque a crônica resolve, né, essa primeira impressão de enigma, porque todo título tem que ser enigmático. Então eu queria... Claro, mas como é que pode a fidelidade ser enigmática? Não, mas que fidelidade? Você também tem que ler o texto aqui. Então, quando eu vi a infidelidade, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo. Lá atrás, aqui, nessa página 129, ele fala da fidelidade. E mais à frente ele fala da infidelidade. Aí eu percebi que ele fez uma antinomia, ele fez uma troca. Ou seja, é uma coisa muito engraçada. Ele é um gênio, né? Quem proclama a fidelidade é infiel. Aquele que proclama a infidelidade é fiel. Sim, nesse caso aí, tá falando de fidelidade, é o que não houve. O que não houve. Porque... Fidelidade, aliás, houve sim. Nós temos 2 personagens aqui, embora apareça aqui até uma personagem que não é esclarecida na crônica, a Marjorie. Tanto é não esclarecida que a primeira vez que eu li Marjorie, porque é muito mais fácil. Marjorie, tem um acento, tem Marjorie com acento, né? É uma paroxítona terminada em I, que nem táxi, e recebe acento gráfico obrigatório. Mas eu prefiro a prosódia, eu prefiro pronunciar Marjorie. Eu acho Marjorie mais bonito. Então eu estou fazendo uma brincadeira aqui, uma eutrapelia. Gostou dessa eutrapelia? Tá difícil, né? Ninguém tá entendendo. Difícil hoje, né? Eutrapelia significa um xiste, uma brincadeira. Entendi. Eutrapelia é muito legal. Então é uma eutrapelia aqui, porque ele fala, o que eu quero saber, que esse é um dado que não interessa ao leitor, dessa Marjorie. Ele vai falar de uma Marjorie, então foi a Marjorie. Sim. Né? Mas, na verdade, são personagens, e agora, juro por Deus, momento que eu sempre digo, divino, eu sempre faço uma... Não, tira os óculos, por favor. Eu sempre digo em sala de aula, há momentos em que a sala de aula se transforma num templo religioso. Essa é a metáfora, a alegoria que eu uso, templo religioso. Estou falando aqui e me veio à cabeça uma coisa que eu acho que esse ano a UERJ vai cobrar. Polifonia. A polifonia é um fenômeno que se parece muito com a intertextualidade. E a polifonia, como não já diz, poli, vários, fonóis, sons, mas que significa, essa parte fonóis, significa vozes. Às vezes, numa determinada obra, aparecem
várias vozes, que tem as vozes principais do protagonista, do antagonista, né? Os personagens principais, e existem outras vozes no texto. Existe uma voz que é uma polifonia indireta, existe a polifonia direta. Então você está vendo que, na verdade, nessa crônica Fidelidade, eu quero ser o mais breve possível aqui, você tem só esses dois grandes personagens, o marido e a mulher. Sim. E você fala, aí aparece ali uma referência à mãe, aparecem os filhos, aparece a Marjorie, mas que nem chegam a fazer uma polifonia. É uma polifonia indireta, não tem a fala deles, mas eles participam dessa trama. Legal. E essa crônica, para mim, ela faz uma crítica à inversão de valores. Uma coisa que eu já percebi que é um tema nas crônicas dele, é essa referência ou alusão às inversões de valores. Né? Quer dizer, ele vai aparentar que está desconfiado da mulher. Propositalmente, para conseguir uma. O habeas corpus, lá no final falar. Para poder viajar, né? O habeas corpus preventivo, ele poder treinar, não encher o saco. Ele acusa. Para não encher o saco dele, né? Quer dizer, ele acusa e ela, coitada, dizendo o tempo todo para ele não ficar assim, que ela é muito fiel a ele, né? Para confiar no outro. Aí tem um momento que a pergunta, né? Mas se ele vai para. Ele vai encontrar com ela alguma coisa. Você dorme aqui hoje, né? Exatamente. Tem um compromisso na cidade amanhã. Então, esse título que a garotada fica atenta, a fidelidade é carregada esse de um sarcasmo. Porque esse sarcasmo você vai perceber no final, né? Quando ele fala, ele vai se encontrar com a Maitê. Ele aparece repentinamente. Palavra de eu tive um amigo que Deus o tenha, que era assim. Eu tive um amigo que eu signo de leão, ele, até esse meu amigo. Entendeu? O professor Dr. Fausto Machado Sobrinho foi o meu diretor executivo anos, e ele era muito engraçado. Então, quando ele ia fazer essas peripécias amorosas, ele dava a entender a mulher que estava desconfiado dela. Que Deus o tenha. Então, era muito. Eu falava, Fausto, você não faça isso. Tem que ser assim, pelo menos não vai desconfiar muito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, faz isso aqui, né? E no final, na verdade, ele vai se encontrar. Ele aparece repentinamente na casa de praia. Aí começam a achar estranho porque ele apareceu ali. Aí depois ele fala que desconfia dela com um surfista. Aquela coisa. Né? E ela, como assim, um surfista? Completamente fora. Há um trecho que ela o abraçou de novo, emocionada, fez ele jurar uma coisa: nunca mais vamos desconfiar um do outro, promete. É isso aí. Coitada, ela fala, ela devia ter dito um dia, vamos prometer que você não vai mais desconfiar de mim. Ela não podia se incluir nessa história de infidelidade, porque ela não era infiel. Então é interessante que ela vai falar isso, né? Que nunca mais vamos desconfiar um do outro. Quer dizer, ele resolveu. Aí ele botou, prometo. Aí pronto, resolvido o problema dele. Tá bom, você está precisando? Tá legal, então prometo para você. Exatamente. Então aí, e eu gostei muito desse final aqui, um habeas corpus preventivo. Muito bom. Ele tem uma liberdade relativa. Fazendo a decodificação do habeas corpus preventivo, ele tem uma liberdade relativa, ele não pode abusar. Mas ele vai ficar algumas horas com essa tal de Maitê e não vai ter o menor problema, porque a esposa não vai encher o saco dele. Então, quer dizer, na verdade, ela é fiel, ele não é fiel. Mas ele demonstra fidelidade a partir do momento que ele desconfia dela, porque é sempre assim, né? Quando a pessoa desconfia da outra, aí parece que ela é que é fiel. Pois é, aí é que é o grande problema. Eu sempre desconfiada demais. Porque faz. Desconfia da pessoa desconfiada demais. Quer dizer, então é interessante que nessa crônica a fidelidade, quer dizer, ele não é fiel, ele demonstra isso que o aluno tem que entender. E a UERJ pode muito bem cobrar uma questão dessa natureza. Essa fidelidade aqui é o que ele demonstra. Ele demonstra ser fiel, mas na verdade ele é infiel. E na outra crônica, a infidelidade, nós vamos ver daqui a pouquinho, é o inverso. O cara é fiel. É muito engraçado, você vai ver. Vamos lá. Ascendências. Eu destaquei aqui, né? Porque ele vai falando, os amigos. Deixa eu botar os óculos aqui para perto. Um falando para o outro que é descendente de. Sou meio Orleans e Bragança, não sei o que. O outro diz: sou descendente de um meio-irmão de Jesus Cristo. E aí. E eles contando mentiras, né? Aí o cara, eu sou descendente de um meio-irmão de Jesus. O cara parou, né? Parou o mundo, eles. Pelo amor de Deus, ninguém vai conseguir ter uma ascendência melhor do que essa. E não é só isso, né? Essa mentira, ela chega ao cúmulo, porque é o paroxismo da mentira.
Porque esse levantamento genealógico para saber se tem uma ascendência com relação a Jesus Cristo é uma coisa absurda, não tem como. Como é que você vai fazer esse levantamento genealógico? Sim, não tem né? como. Não tem como. Garantia de que ninguém vai descobrir. Exatamente, né? não tem como comprovar, né? Mesmo que recorra a essa árvore genealógica, não vai conseguir comprovar isso. É muito legal. E o final surpreende também, né? O final que ele diz, o cara diz, não, mas eu tenho também, né? Alguma coisa assim, eu tenho também parentes. Quem? Aí ele diz Hércules. Pô, Hércules é semideus, né? Ele tá indo além. Mitologia grega. Pois você é parente de Jesus Cristo, eu sou parente de Hércules. É isso. Então, vamos citar aqui essa genealogia quase que impossível de você atestar e comprovar. Né? Quer dizer, eles vão citar aqui no início o que não era bíblico, depois eles vão partir para o bíblico, para o mítico. Quando fala de Jesus é o bíblico, quando vai falar de Hércules é o mítico, a mitologia. Então, realmente é isso, né? Então, ascendências aqui é para trabalhar esse cúmulo da mentira. Não é nada demais, assim. Contos de verão. Primeiro, uma enumeração. Isso, tem uma enumeração. Porque tem Nestor, Destino, Ana Paula, Dúvida, Levante. Os óculos. Ao chão. Foi pegar. Eu falei meus óculos. Repare que eu não falei meu óculos. Sim. Porque isso aqui é pluralia tantum. Pluralia tantum significa palavras que se usam no plural. Por isso pluralia tantum. Tem. Parabéns, pêsames, hemorroidas. Eu sofro de hemorroida, eu falo impossível. Ninguém sofre de hemorroida. Sofre de hemorroidas. Porque não existe uma hemorroida, né? Bom, enfim. Essa crônica aqui, Contos de Verão, foi a crônica que mais me deu trabalho para entender. Porque você citou bem, você falou muito bem na questão da enumeração. Ele vai contar aqui como se fossem, elas estão à feição de mini-contos. É como se fossem mini-contos, são bem curtinhas. Sim. E eu fiquei, você sabe, eu o tempo todo venho dizendo isso, eu fiz o tempo inteiro, eu analisei essas crônicas, fazendo a relação do título com elas. Todos os títulos, para mim, bastante pertinentes e muito bons. Este Conto de Verão aqui, eu não consegui achar, e aí vai uma expressão muito legal que o senhor vai aprender essa, que eu falo para meus alunos, não sabe resolver a questão? Parta para os signos linguísticos. O que são os signos linguísticos? Não é uma questão do Enem, o cara vai, não consegue, mas não estou conseguindo. Olha para o enunciado e procure no texto alguma palavra, selecione as palavras mais importantes, porque ele sabe fazer. Sim. Ele sabe selecionar as palavras mais importantes do comando, do enunciado com o comando. E procura no texto aquelas palavras que são similares, quase que sinônimas. Então eu fiquei maluco aqui, Contos de Verão. Eu falei, eu tenho que achar os signos linguísticos. Eu tenho que achar os signos linguísticos. Alguma coisa nessa crônica aqui, quem sabe eu esteja falando até de uma questão da prova, eu vou ter que descobrir aqui os signos linguísticos que me remetam ao título, para eu entender para que o título fique. Né? Perfeito. Aí eu descobri uma coisa legal. Se você reparar na primeira historieta, se assim do Nestor, você vai ver que a ambientação dessa do Nestor é a praia. Porque você vai ver logo assim, quer ver? Não vou ler, claro que eu não vou ler a crônica toda. É muito engraçado que assim, só o iníciozinho, Nestor repetiu ela depois. Ninguém mais se chama Nestor. Deve ser o último. Você tem alguma outra coisa diferente? Faço isto. Dobrou o dedo indicador para trás até quase tocar no braço. O que mais que você faz, né? Tão diferente. Multiplica qualquer número. Multiplica qualquer número por qualquer número até 3 dígitos. 324 vezes 201. Ele não responde. Não responde. Ele sabe fazer, mas não responde. Ele é o trunfo dele, né? E a impressão que me deu nessa crônica de que ela era uma pessoa não tão alfabetizada assim. Porque, eu vou dizer, porque ela se omitiu 16 anos, porque eles ficaram casados 16 ou 17 anos, e porque ela nunca fez a conta, porque ela nunca pegou uma máquina e fez a conta, porque ela lá na frente vai perguntar se era verdade o que ele tinha dito dessa multiplicação. Mas não é esse signo linguístico a que eu quero chegar. Gostou da regência? A que eu quero chegar. Ou ao qual eu quero chegar. Ele fechou os olhos para pensar, depois abriu e vai embora. Aí,
Eu sei a resposta, mas só digo se você for adiante. Quer dizer, se continuar a relação com ele, né? Ou permitir que ele a corteje. Como for adiante, agora olha só. For adiante, perguntar tudo ao meu respeito, me contar tudo a seu respeito. Se nós passarmos desse ponto, não podemos voltar atrás. Vamos nos conhecer profundamente. Vamos ter um relacionamento intenso e total. Como total? Precisamos nos definir. Onde é que eu vi o signo linguístico? Ah, tá. Peraí. Ah, tá. Precisamos nos definir. Ou isto é um encontro casual na praia. Aí, ó, pontos de verão. Olha o signo linguístico. Ou isso é um encontro casual na praia. Eu comecei a ficar aliviado. Eu falei, pô. Não é verdade? Porque contos de verão, eu tenho que saber os signos linguísticos. Então eu achei o primeiro signo linguístico. Na segunda historieta, repara como eu estou falando, segunda historieta. Do destino. Essa aqui eu achei ótima. Sandoval não é o nome, é o destino. Espetacular. Ele ficou só olhando, sem saber se ela estava caçoando ou filosofando. Depois perguntou, e o seu? Maria Alice. Depois, sorrindo tristemente, ela disse, meus pais não quiseram se arriscar. Quer dizer, bota o nome quase comum. Bota o nome comum. E aí veio o signo de novo, e chamou o sorveteiro e pediu um quibom de coco. Segundo signo da Contos de Verão. Então você tem praia na primeira historieta. E o segundo aqui, o sorveteiro também. O que eu entendi aí é o seguinte, o quibom de coco era um picolé maravilhoso. Acho que não existe, né? Eu não sei se existe ainda, mas é muito bom. E assim, para não ter dúvida, eu vou pedir o de coco. Todo mundo gostava daquele. Sim. Quem é que não gosta de coco? Então né? assim, eu não vou arriscar. Sim, vou pedir aquele que eu já sei que eu gosto. Gostei, não tinha pensado nisso, tá vendo? Eu gostei disso. Eu entendi isso. Não, mas inclusive tem uma outra historieta que volta a falar de sorveteiro. Gostou de historieta, final, né? Gostei. O final da 3, da Ana Paula, fala de sorveteiro de novo. Exatamente, aqui, ó. Quase, até anotei aqui, ó. Quase derrubando o sorveteiro. Mas aí vem o enigma de Delfos, porra. Só posso falar assim nessa gozação. Aí eu vou para quarta e quinta historietas e não acho de jeito nenhum o signo linguístico dos contos de verão. Dúvida, não me diga que você... Essa é muito curta, cara. Não me diga que você é o Santoro. Não sei, será que eu sou? Amigo do Nelinho, faixa preta, batalhão de Suez, aquela confusão na Joaquina, ex-noivo da mulher do alemão, ou do caso do furgão incendiado que quase acabou com o Borba. Como é o sobrenome? Eu também não entendi. Não entendi essa aí. Eu fiquei na dúvida, né? Exatamente. Essa fiquei na dúvida. Tá aí, de repente até você agora já... Não sei. Eu acho que agora você até já esclareceu. Como é o sobrenome desse Nelinho? Tantas referências aqui. Cara, ele também está na dúvida, né? Porque ele vai falando, ele não sabe, ele pergunta, e esse tal de Nelinho, quem é que você está falando? Quer dizer... Não, mas ele falou, tudo bem, faixa preta, batendo no Suez, aquela confusão na Joaquim deve ser um bar, um restaurante, um local. Bom, enfim, o único que está nomeado aqui é o Nelinho, o único que está nomeado. Então, por estar nomeado o Nelinho, ele pergunta qual é o sobrenome do Nelinho. Quer dizer, agora eu gostei, você é muito inteligente, hein? É uma maravilha fazer, viu, Fabrício? É muito fácil, cara, fica mais fácil. É isso Praia mesmo. da Joaquina em Santa Catarina. Vou confirmar aqui. É isso. Não, depois dessa, olha que eu pesquiso. Eu não pesquisei, fiquei maluco. Cadê o signo linguístico? Essa é maravilha. Eu vou até anotar aqui. Então, então você vai ter um desafio já já. E você ia garotada aqui. Então você tem aqui cara, Joaquina é praia. É praia, aquela confusão na Joaquina. Olha só, ele é danado, Tinha né? que ter. Tinha que ter um signo linguístico. Você gostou da minha análise também? Gostei. Signo linguístico do verão. Agora vamos para a última. Essa é ótima. Levante. Sumeres. Bonito nome, estranho. Sumérios. Pois é. Era uma deusa do Oriente, não era? Sei lá. O meu é Pio de santo, né? Pio de passarinho, né? O Pio de piá. Sim, Pio, né? Do nome do Papa. Não, de devoto. Minha família era muito religiosa. Pio. Você é uma deusa, porque Sumeres é uma deusa, né? Ai, do Oriente, não sei. Aí eu morri de rir. Carazinho é Oriente ou Ocidente? Carazinho é um município do Rio Grande do Sul. Sim.
Cara, quer dizer, ela não Apesar sabe. de eu não conhecer todos os municípios, são mais de 5.000. Não, eu pesquisei. Mas tem alguns... Claro que eu não pesquisei Joaquina, mas essa eu pesquisei. É um município que fica a 600 metros de altitude, lá no Rio Grande do Sul. Então, mas antes que a noite acabasse, ela descobriria atrás da orelha dela um perfume de cedro e jasmim e lamberia das suas coxas o sal da Betside, né? Tem o sal aí, né? Que sustentava as caravanas. Agora, cadê o signo linguístico do continente? Só se for o sal aí, né? Aí que eu fiquei maluco, eu não descobri o signo linguístico relativo ao verão, aos contos de verão. Né? Pode ser o sal, né? Pode ser o sal do mar, aquela, né? Pode ser. Mas eu acho que você já elucidou bem quando você falou aliás, todas essas historietas, elas não são muito claras. Então, eu acho que não são muito. A dúvida aí é isso, é para deixar o leitor mesmo na dúvida. Eu gostei muito. Lar Desfeito. José e Maria estavam casados há 20 anos. Isso é ótimo. Aí? E eram muito felizes, né? Quer dizer, um outro, isso aí era difícil. Mas eles não brigavam. Sempre fizeram as pazes, né? Eu sempre digo o seguinte, essa crônica aqui, outra vez o título, eu acho particularmente que vem aí de duas questões relacionadas, pedindo a relação entre o título e o fragmento. Lar Desfeito, você só vai entender isso daqui lá no final. Esse título se justifica na última frase, na última fala. Vamos ver qual foi a última fala lá? Que ele vai dizer assim, porque os filhos estavam reclamando que a família não tinha conflito. Uhum. Os pais se davam bem, o casal se dava muito bem, e os filhos com amigos em escola, falando da briga sempre do pai e da mãe, aquela coisa toda, porque hoje em dia é isso que acontece, lamentavelmente, a maioria dos lares com esses problemas familiares. Então, o que acontece, e provavelmente acontecia lá também, mas eles não deixavam transparecer os problemas. Mas os filhos começaram a reclamar disso com eles. Vocês não brigam, não sei mais o quê. Todo mundo briga. Mais uma vez, uma inversão de valores. Eles vão cobrar isso, né? Não digo da mas eles vão cobrar a questão da inversão. O cara que buzina, você parou no sinal vermelho, o cara buzina. Você está errado. Exatamente. Então, ele... nessa crônica aqui, quer dizer, eles não vão fazer a vontade dos filhos, vão começar a forjar brigas, agressões verbais, né? Quase que não vão se encontrar, vão dizer. E os filhos vão ficar realmente felizes. Olha que muito engraçado isso. Vão ficar felizes porque a família é igual às outras. A família não podia ser, a família deles não podia ser diferente das demais. Tinha que ser igual, todas elas em conflito, em brigas, o tempo inteiro. E no final é muito, muito legal. Quando as crianças saírem de casa, aí então estaremos livres das convenções sociais. Não precisaremos mais manter as aparências. Me beija, tá vendo? Eles estão mantendo as aparências de que estão sempre em conflito, mas eles estão bem, são felizes. Quando muitos fazem o contrário. Então essa inversão, brigam, mas tentam manter as aparências. Essa inversão de valores, né? Eu só marquei aqui uma frase aí no meio da crônica, mais ou menos, o pessoal vai procurar aí, mais para o final. E esfregava os olhos para que ficassem vermelhos. Ainda não tinha olheiras, mas elas viriam com o tempo. Ela seria amarga e agressiva, a pálida filha de um lar desfeito. Tem um parágrafo grande que está lá. Vitor segurou o pai. Aí depois, logo embaixo aí, podre, tudo podre. Sim. E esfregava os olhos para que ficassem vermelhos. Só marquei aí o para quê. O para quê é uma locução conjuntiva. É aquela questão que nós já conversamos na aula no podcast passado, sobre a semântica dos conectores. Esse para quê é uma locução conjuntiva, porque esse bloco monolítico, sempre terminado pelo quê, e cujo valor semântico é de finalidade, de intenção, de objetivo. A fim de, exatamente. Maravilha. Então tem que a palavra fim, a outra locução conjuntiva igual a para quê, ou a fim de. A palavra fim aí não significando término, fim de objetivo. Sim. Perfeito. Bem lembrado. Bem lembrado. Homens, essa eu achei excepcional. Por que eu achei excepcional? Porque se eu tivesse autorização do Luiz Fernando Veríssimo para ser um coautor, olha o que eu vou dizer agora, hein? Se eu tivesse a autorização do Veríssimo para ser um coautor,
estar na mesma disposição anímica, eu poria reticências no título. Homens. Quantas vezes o senhor, conversando com uma mulher, ela olhou para o senhor e falou assim, homens. Você está falando alguma coisa que não a agradou, ela vai dizer homens. E quantas vezes você já chegou para a mulher e falou assim, mulheres. Quer dizer, coisas que parecem características só dos homens e que incomodam as mulheres, e outras características das mulheres que incomodam só os homens. Né? É muito... E por isso que eu acho que essa crônica daqui faltaram nesse título aqui as reticências. Eu chamo de título espelhado. Não sei se você lembra, houve um momento que eu chamei de título mnemônico para índios, aquela crônica ainda. Eu tenho uma mania de colocar de terminologias aqui. Para mim, isso é um título espelhado, que reproduz a fala crítica da mulher. Né? Homens, todos iguais. Homens, todos iguais. Quer dizer, e é uma crônica antimachista, até que, enfim... normalmente... se algum dia alguém me... Mais chance de aparecer, né? Sim. Sim, as outras são machistas, tem um que é machista demais. Né? Exato. Por isso que eu digo, se alguém me perguntar, mas eu não vi nas crônicas admitidas que os homens escondem veríssimo, né? Só crônica machista, eu vou dizendo, pois é, mas na página 143 tem uma crônica antimachista. Muito boa, por sinal. Eu vi aqui, chamou a atenção, esse parágrafo grande, Projetos Faraó, eu não sei se é um parágrafo mesmo ou se, que aqui no meu parece como um parágrafo. É parágrafo. Ele vai até e determinou que ela reinaria sua criação, começa com projetos faraônicos, Sim. E aí tem um momento aí que ele fala, e então bolou um bípede. Aí depois, e entusiasmado, e moldou sua criatura, e criou a mulher, e determinou. Essa repetição. Parabéns, é uma repetição que é a gente chama de figura de construção. Isso é uma figura de construção chamada polissíndeto. Polissíndeto é repetição de conectores. Não é repetição de palavras. Sim, tá? Conectores. Conectores, de conjunções. Só que não está no conteúdo programático da UERJ. Beleza. Então, depois eu achei lá embaixo, pouquinho depois aí, vem, infelizmente, aí começa um diálogo, seu grandíssimo. Não, isso aqui é ótimo. Se me permite. Por favor. Me permite, acho ótimo. Quer dizer, ele está dizendo que Deus cria a mulher. Depois ele vai dizer assim, e criou a mulher e viu que era boa. E determinou que ela reinaria sobre sua criação, pois era sua obra mais bem acabada. Infelizmente, o diabo andou mexendo na lata de lixo de Deus e com o que sobrou da mulher criou o homem. Olha só, cara. Que imagem. Legal. E é por isso que alguns milhões de anos depois, a Lalinha e o Teixeira estão sentados num bar. O Teixeira com as mãos da Lalinha entre as suas, olhando fundo nos seus olhos, tremendo romance. E de repente a Lalinha puxa as mãos violentamente. Seu grandíssimo. Ele xingou o cara. O que é isso, Lalinha? Agora eu saquei tudo, foi ele que instruiu você. E ela vai dizer que tudo que ele fez por ela, até o perfume, aquela que deu de presente, aquela coisa toda, né, foi ideia de um amigo deles comum, é o Vinícius. No fundo, isso fica aqui subentendido que ela traiu o Teixeira, ela teve um caso com o Vinícius. Como é que eu posso falar? Não, Vladimir, pelo amor de Deus. Não foi o André Diniz que eu sou uma mulher. Foi o André Diniz que fez isso com você. Foi o André Diniz que deu essa instrução. Pô, então eu tive um caso com ele, pô. Pra eu saber tudo que ele... Né? Então, a personagem traiu o preto, que era um pretendente. Ele queria ficar com ela, casar com ela. Ela trai o pretendente com o outro que ela vai citar, que é o Vinícius. Muito legal isso. Não sei se ela ia dizer, acho que não. Não, mas achei ótimo. Eu não tinha percebido. Mas aí logo depois eu achei lá, ele escolheu você a dedo, que seria uma expressão idiomática. Sim. Que normalmente não cai, mas está no edital. Está no edital e pode cair. Falar assim, no edital. Bom filho a casa torna. É uma expressão idiomática. E por ser expressão idiomática, e por constar do edital, tem sempre chance de aparecer, lógico. O verdadeiro você. Essa aqui é ótima, ela começa meio silogística. Ela começa como se fosse um método de argumentação. Cara, é bonita essa construção. Tem uma. Olha, eu adorei essa crônica. Essa crônica é linda. E é muito interessante porque ela vai nos desnudar, né? Principalmente nós homens.
Essa crônica desnuda os homens. Sim. E que o Fabrício está pensando, que ele está aqui vendo, né? Se o Fabrício está pensando, por algum acaso, que ele é tudo isso que ele mostra, né, o aparente, ele não é. Ele é um infame, do jeito que eu sou um infame, você é um infame. É isso que ele vai fazer aqui na crônica. Ele desnuda o homem. Ele desnuda o homem. Mais uma crônica antimachista. Porque ele vai desnudar o homem. Eu acho que maravilhoso. E ele começa de uma forma silogística. Estou muito preocupado com os métodos de argumentação. Quando eu falo forma silogística, até preparei uma questão linda. A nossa garotada vai amar. Então você tem o método da indução, da dedução, e ele começa com uma frase, uma sentença aqui. Isso aqui não deixa ser uma premissa. Um homem só se conhece em duas situações: quando está sob ameaça de uma arma ou quando quer conquistar uma mulher. Quer dizer, logo, se você conquistou uma mulher, logo, exatamente. Isso aí é uma primeira premissa, uma primeira sentença, e muito, muito legal, sabe o que é? E aí, é claro, eu vou fazer o escafandro, eu vou lá no fundo, eu fico pensando assim, um homem só se conhece quando, em duas situações: quando está sob ameaça de morte. Pô, tem uma arma apontada para você sabe que você está na iminência de tomar um tiro e morrer, você volta para o umbigo. Você não raciocina mais nada, você vai ficar tão apavorado. E a mesma coisa quando você se apaixona, o homem quando se apaixona, quando ama uma mulher. Naturalmente, se eu estivesse assistindo a esse podcast, eu sou lá o telespectador, vejo o professor dar uma gargalhada, eu já imagino o seguinte: eu li a crônica e vou imaginar assim, esse cara passou por esse vexame. Aí pode pensar o que quiser. Tem um lance interessante do que você estava falando mais cedo, porque depois ele diz assim: você pode argumentar que ambas são situações de descontrole emocional. Errado. Então, o homem se descontrola, não é uma inversão. É uma inversão. É uma inversão. O homem é descontrolado, mas ele consegue se controlar. O disfarce é o controle. O controle é o disfarce. Ele vai dizer. E aí, no momento que eu juro, palavra de eu, quando eu li essa crônicas que fazem com que muitas delas aqui, deu dar uma gargalhada altissonante. Aliás, a gargalhada já é altissonante. Eu dar uma risada altissonante, de repente o vizinho ouvi. Porque eu achei, ele vinha dizendo isso e diz assim: você deve se julgar pelo seu comportamento quando enfrentou a possibilidade de morte, lógico, uma arma apontada, ou quando estava afim o nome é hipotético, Gesileide. Aí ele inventa o nome. Sabe por quê? Esse nome é caricato, pô. Mas ele adora esses nomes caricatos, desculpa, né? Eu começo a vibrar problema. Você viu, né? Eu começo a vibrar. É um descontrole. É um descontrole. Quando ele não bate na mesa, ele está se controlando. É controlado. Isso é muita emoção. Se acalme. É muita euforia. Porque quando eu deparei com Gesileide, eu dei uma gargalhada. Os nomes são ótimos. Agora, você já citou... Se ele coloca, por exemplo, Gisela, não ia ter graça. Exatamente. E você comentou isso desde o primeiro podcast. Foi a primeira coisa para a qual você chamou a atenção, é o nome dos personagens. Mas esse Gesileide é transcendental. Ele é de uma caricatura transcendente, ou uma caricatura transcendental. Por quê? Quase que eu falei um palavrão. Cara, eu não aguento. Cara, eu sou um hermeneuta. Gesileide aqui é caricato, transcendente, sabe por quê? Porque cá entre nós, se alguém se chama Gesileide, que me perdoa, mas que nome horroroso. É horrível, é verdade. Como é horroroso o comportamento de um homem quando está apaixonado. Que nenhuma Gesileide esteja vendo esse podcast. Tomara que nenhuma Gesileide, exatamente, esteja vendo. E cá entre nós... A chance é mínima, né, Ronaldo? A chance é mínima. Eu estou falando aqui. Por isso que a gente está falando aqui. Falo com liberdade, porque é mínima a chance. Agora, a grande pergunta é a seguinte: ele lança esse nome como um caricato e transcendente, que ultrapassa essa possibilidade. É pelo seguinte, porque todos nós somos Gesileides. O homem é uma Gesileide quando está apaixonado. Sim. Né? E ele fala, né? E o cara fica atrás do poste, finge que está lendo ali a pule do jogo do bicho, o resultado do jogo do bicho, disfarçando. E depois ele diz, essa frase eu achei maravilhosa, eu marquei aqui: você nunca foi tão você quanto atrás daquele poste. Perfeito. Atrás daquele poste você não tinha disfarce. Exatamente, ele vai dizer: meia-noite você atrás do poste, sob o olhar curioso de cachorros porteiros, fingindo que lia a lista de bicho no escuro. Aquele imbecil, e não esse cidadão adulto, respeitável, razoável, comedido. Olha aí o disfarce. Perfeito. No final ele ainda tem assim, ó:
isso que você é agora, finalzinho, isso que você é agora é o disfarce. É o imbecil essencial em recesso provisório, Só o vexame é autêntico no homem. Por exemplo, então, essa é interessante, porque essa está criticando o homem. É antimachista. Só o vexame é autêntico no homem. Também marquei isso. Eu botei o verdadeiro aqui. E cá entre nós, né? Você falou muito bem isso. Nós somos isso o tempo todo. Eu estou em recesso. Eu não sou apaixonado, eu estou em recesso. Espetacular essa crônica. O verdadeiro você. Olha o título aí, Na Relação Profunda. Muito boa essa. Entendeu, Fabrício? É isso. Nós somos isso. Então, que nós não nos apaixonemos muito, porque a gente vai ficar o tempo todo se vendo, na verdade, o que somos. Falar em se ver, tem uma que o cara vê. Essa vai ser maravilhosa também. Ele vê mulheres diferentes para poder... Essa é a infidelidade. Essa é demais. É a infidelidade. Ele vai até se excitar com aparelhos domésticos, aparelhos eletrônicos. Essa aí é sensacional. Pô, essa daí, a próxima aí, cultura, eu fiz algumas marcações. Antes de você começar, só um detalhe. Você que depois eu vou direto ao ponto aqui. Num dado momento aqui hoje, eu falei, você vai lembrar logo no início do nosso podcast, eu falei que havia uma crônica em que você tem o confronto entre o registro formal e o registro informal. É essa daqui. Não tem que o título é cultura. Legal, legal. Porque tudo é cultural, todas as variações são culturais. Eu não vou dizer que a variação culta do idioma é aquele primeiro podcast que nós tivemos aqui da variabilidade linguística. Eu não posso dizer que, ainda que tenha o grande prestígio social, a gramática normativa, eu não posso dizer que a gramática normativa é só cultura, é a única que é cultura. Cultura, talvez, nesse sentido mais estreito. Mas no sentido mais lato, mais amplo, tudo é cultura. Até a fala nordestina é cultural, pelo amor de Deus. Então, é essa variação linguística. Aqui é variação linguística. Por isso, eu estou muito preocupado com essa crônica aqui, de Oeste cobrar, porque está lá no conteúdo programático. Aproveitem para assistir o episódio de variação linguística. Exatamente. Assista o episódio. Pro Enem é importantíssimo. É o que mais cai. Aproveita para assistir agora e revisar no final do ano. E no Enem é o que mais cai. O conteúdo que mais aparece na prova. Então, só vou ter a tua permissão para só iniciar. Que ele vai dizer assim. Ele disse: o teu sorriso é como o primeiro suave susto de Julieta quando, das sombras perfumadas do jardim sob a janela insone, Romeu deu voz ao sublime bardo e a própria noite aguçou seus ouvidos. Poético demais. Poético. Lindo, lindo. Eu era assim. Eu, quando me apaixonava, infame, eu era infame até nas poesias, porque eu ficava maluco. Aí eu recebia como resposta aqui, corta essa. Corta essa. Aí começa. Percebeu a variação aí de registro? Legal, legal. Um registro. E aí embaixo ele diz. E ela disse: como é que é? Como é que ela? Como é que é? Depois, tô sabendo. A cada frase estilizada, a cada frase estilística dele, ela vem exatamente com um registro de comunicação oposto. Ela usa a informalidade discursiva. Essa aqui é ótima. Tu és a chuva, eu sou a terra. Tu és o ar, eu sou o fogo. Tu és o estrume, eu sou a raiz. Ela, porra. Aí ela vai com a palavra chula, porra. E embaixo também tem uma outra que é bem legal, que ele diz: estou bêbado de paixão. O estilo tropeça no meio-fio. As frases caem do bolso. Olha só, muito legal. Agora, se a gente reparar, eu fiz questão de anotar. Cada frase dele poética, ela entra com um registro informalíssimo. Então, olha o que ela vai fazer. Corta essa. Como é que é? Tô sabendo. O que tem a minha boca? Exatamente. O que tem? Sei. Tô só te cuidando. Escuta aqui. Tá ficando tarde. Vem logo. Palavras, depressa. Ou seja, ela queria namorar. Ela queria ter relações com ele, e ele fica nesse papo aí. Aí no final ela mandou, vem logo, palavras, depressa, já vou. Ah, se com estas roupas eu pudesse despir tudo. Aqui é um signo linguístico que comprova que ela estava doida para transar com ele, é o que ela queria. Ah, se com estas roupas eu pudesse despir tudo, civilização, educação, passado, história, nome, CPF, derme, epiderme. Uma união visceral, pâncreas e pâncreas, os dois corações se beijando através das grades das caixas torácicas de Glenford e de Annalyn. Vem assim isso, acho que hoje vamos conseguir, ela dizendo para ele.
agora quieto e já sei. O quê? Volta aqui, pô. Ele estava indo embora. É muito engraçado essa crônica, muito boa essa crônica. Então é isso, o que destaca, o teu destaque da crônica é a avaliação essa variação. É essa contrapartida de registros de comunicação. Ele achando que vai conquistá-lo usando esse registro culto da língua, eu digo até registro oratório, porque isso é oratório, ele trabalha com a arte, com a literatura. E ela faz o registro informalíssimo. Por isso é bem provável que a UERJ pega uma parte desse diálogo em que você tem dois ou três registros de cada um dos personagens e cobre a questão da informalidade. Maravilha. Quer falar de novo? Não, já. Não. Paro de dar aula. Paro de dar aula. Estou falando sério agora. Paro de dar aula se isso não cair na prova. Você falou isso 36 vezes. Tem que cair 36 questões. Não, mas são 16 só. Você falou 36. Não, falou umas 4. Cara. Deixa tem 4 questões e o pessoal vai procurar pelo menos uma em cada episódio. Essa daqui provavelmente vai cobrar. A Terrinha. Terrinha é uma crônica, assim, eu chamo de singela. Singela. Não é singelinha? Eu não falei, meu Deus do céu, quer dizer, a única coisa que me chamou a atenção nessa crônica, porque é uma coisa seguinte, você está aqui, eu sou leitor ávido, comecei a ler as crônicas, morri de rir, adorei, inteligentíssimos, agradáveis, muito sarcasmo, ironia. Aí eu deparo com uma crônica, às vezes, que não tem nada disso. Eila, Terrinha, é uma crônica que não tem nada assim de humor, nada de engraçado, por isso que eu chamo de crônica singela. Tem geografia, né? Porque o que Terrinha é lugar, é afetividade, é pertencimento, né? É um conceito de geografia que cai, inclusive, na UERJ ali. Lugar, é afetividade, é pertencimento. E uma coisa que, por isso que eu anotei aqui, que importa um lugar desconhecido? Porque a Terrinha é um lugar desconhecido. Sim. Quando se fala em Terrinha, fala-se de um lugar que ninguém conhece, a maioria não conhece. Então, o que importa isso aqui? Né? Não importa nada. Mas aí o Veríssimo vai fazer uma coisa que vai ser difícil a UERJ não cobrar. Há um momento, numa reiteração muito densa, que ele vai dizer assim, a Terrinha, depois que vocês saíram, vocês nunca mais voltaram lá. Ele só era conhecido daquele pessoal daquela Terrinha. Sim. Ele disse assim, nunca, nós nunca voltamos, nunca mais, nunca mesmo, nunca. Não vou repetir. Sim. Lá no finalzinho. A Terrinha, depois vocês saíram, vocês nunca mais voltaram lá? Nunca. Nós nunca voltamos, nunca mais, nunca mesmo. Reforçando. Lindo isso, é uma gradação linda, nunca. Ele começa com nunca e termina com nunca. Olha só, ele vai nunca, depois vem nunca. Né? Nós nunca voltamos, nunca mais, nunca mesmo. Nós nunca voltamos, nunca mais, nunca mesmo, nunca. Cara, eu achei isso lindo. E assim, ele depois, no final, ele diz, ele fala de voltar, sim, né? Da Globo. Espera que eu contar isso na Terrinha. Exatamente. E você sabe que esse nunca, que é um advérbio de tempo, é o desconhecido, é a Terrinha. É a Terrinha, nunca é o desconhecido. Eu nunca vi isso, nunca ouvi falar dessa Terrinha, nunca ouvi esse lugar. Nunca alguém fez referência a isso. Muito bom. Singelazinha, singela, né? O encontro. Esse aqui lembra dessa? Lembro, sim. Um casal que ficaram... Esses dois personagens ficaram 6 anos casados. Depois de um dia se encontraram num supermercado de madrugada. É interessante o diálogo deles. Quer dizer, como é que pode, né? 1 ano só que estavam separados, o relacionamento termina. Eu sempre digo que há sempre mais nobreza depois que você encontra uma mulher, uma ex-mulher amada, uma ex-esposa, sabe o que for, um ex-amor. Depois, quando estavam juntos, não havia isso. Depois se separam. É uma coisa muito interessante, né? Sim. Você estiver... são as intimidades, né? Que depois... Agora, o que me assusta aqui... Você se afasta e não tem mais, né? O que me chama a atenção aqui nessa crônica, esse encontro é quando ele, inesperadamente, o leitor
vai deparar, hoje eu estou cismando com o verbo deparar, né? O leitor vai deparar com uma palavra sua que é inesperada. Eu tomei um choque, porque ele vem dizendo assim, ele vem dizendo lá, ela me encontrou pensativa em frente aos vinhos importados, papapá. Na casa do papai, ele sacudiu a cabeça, lá no finalzinho, ele vai dizer assim, soubera da morte do ex-sogro, mas não se animara a ir ao enterro. Fora logo depois da separação, ele não tivera coragem de dar condolências formais à mulher, que uma semana antes ele chamara de vaca. Aí eu tomei um susto. Aí mais à frente ela vai chamá-lo de farsante. Ou seja, cara... Ela diz, tu és uma vaca sem coração. E o que é interessante é que esse encontro, eles se definiam cada um com uma palavra. Quer dizer, o qualificativo da mulher, vaca, o qualificativo dele para ela, farsante. A vaca e o farsante, isso aqui é muito legal. Tem uma parte aí que ele faz uma referência à ironia. Não que seja, mas pode. ele diz, você sempre faz compras de madrugada? Sim. Meu Deus, pensou, será que ela vai tomar a pergunta como ironia? Isso aí. Será que ela vai achar que eu estou sendo irônico? E é isso, o tempo todo eles ali desconfiando um do outro. Eu achei legal, assim. Não, é um questionamento. Eles se separaram e... Não se separaram por traição, não se separaram por infidelidade, se separaram por temperamentos diferentes. E há um sentimento Ele de chamava perda, porque você não perdeu só a mulher amada e vice-versa. Você perdeu o mundo que há ao redor dela. Ao derredor. Você perdeu os amigos, você perdeu as companhias, né? Exato. Aquele negócio, onde ela está hoje? Com quem ela está conversando? Com quem ela saiu? Quem que vai para a casa dela, né? É verdade. E é isso, eles podiam ser felizes. Sim, no final parece isso, né? Aquele farsante pensou ela antes de dormir, aquela vaca pensou ele antes de dormir. Quer dizer, um incomodado com o outro, mas assim, dá pra gente perceber aí na mensagem subliminar que os dois, um tá sentindo falta do outro. Sim. E como, né? E como faz falta. Sabe comprovando o quê? Comprovando que um não conhecia o outro. Viveram 6 anos juntos e um não conhecia o outro. A tal ponto de qualificá-la como vaca e ela de farsante. Ela não era vaca, nem ele era farsante. É isso. É isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Chegamos agora à penúltima. Infidelidade. É aquela que eu falei, no confronto com a fidelidade. Essa que você amou. Essa é legal demais. Essa crônica é excelente. Essa é legal demais. Você repare que esse aqui na prática não era infiel, mas ele se achava infiel. A gente compara com aquela crônica da fidelidade. Sim, ele pensa em outras mulheres, ele pensa em objetos. Então ele é infiel, sim, no pensamento. No pensamento. Para ter relações, ele tem que pensar que está com outras pessoas. Enquanto o outro esboça na crônica a fidelidade, esboça uma possível traição da mulher, e na prática ele quem trai. Esse aqui não trai a mulher na prática. Ele trai nos pensamentos. Porque se eu falei. Ele vai citando, né? Brigitte Bardot, Jane Fonda, Coelhinhas da Playboy, Vera Fischer, Sônia Braga. Aliás, das Coelhinhas da Playboy, que eu me lembro bem, né? Como vendia. E no final, eu comecei a rir, que ele se apaixona por uma. Ele fica excitado com uma arma. Ele precisava sempre de uma excitação para poder ter relações com a mulher, até que um dia ele imagina uma mulher madura, o cabelo começando a ficar grisalho, olhos castanhos. Era eu pensar nessa mulher e me excitava. Até mais de uma vez por semana, até as segundas-feiras, doutor. Aí o médico pergunta, essa fase também passou? Ele, não, essa fase continua. Então qual é o problema? O senhor não vê, doutor? Essa mulher que eu descrevi é ela. Quem? A minha mulher, a minha própria mulher. Me ajude, doutor. Aqui mesmo tremendo deboche, uma ironia. Ele estava mentindo para ele mesmo. Com a minha mulher tantos anos, cara. Sim. E ele achava, né, que não estava conseguindo se excitar com a mulher. No entanto, ele fala lá que a fase não passou. No final, ele percebe que a mulher era mais do que suficiente para ele. Muito mais do que suficiente. Que ele não precisava ter recorrido. A minha mulher, a minha própria mulher, me ajude, doutor. O normal para ele passou a ser se interessar, pensar em outras mulheres, pensar em objetos para poder ter relações com a mulher. E uma das, estamos chegando à última pequenininha, o check-up. Eu digo talvez seja a menor crônica
dessa compilação aqui de crônicas do livro As Mentiras que os Homens Contam, e pode ser que eu erre de cobre, não vejo nada assim de especial, né? Eu estou vendo o título, check-up. Eu fiquei lendo sempre aquele, eu sempre digo, gosto de relacionar o título com o enredo, sempre fiz questão. E esse check-up aqui, isso aqui é bastante original. Por quê? Porque não é o check-up físico, é o check-up espiritual, é o check-up do caráter, que todo fim de ano ele vai dizer aqui, o protagonista, que ele faz um levantamento de como ele se comportou durante o ano, o que ele deve mudar, o que ele não deve mudar. Quer dizer, ele não estava preocupado, né? O pessoal, vou fazer dieta, vou fazer aquilo, não vou fazer mais isso. E no final ele vai dizer, aí vem olha, posso ser muito franco agora? Pode ser franco, por favor. Olhei para o alto, para o cosmos e minha reverência. Paro de dar aula, seu Erd. Olha. Seu Erd, não cobrar essa sentença aqui. Vamos lá. O homem maduro é o que desiste da virtude impossível para não perder a possível. O homem, atenção a isso. Vou fazer uma questão. O homem maduro é o que desiste da virtude impossível. Que checar, cara. Como é que eu vou querer ser um beato, porra? Eu não tenho condições de ser um beato. Eu vou ser talvez um meio beato, né? Eu vou desistir dessa virtude impossível para não perder a possível. Por quê? Porque eu posso querer ser um beato, que é quase que impossível, e perder até a chance de não ser um meio beato, ou seja, um ser humano normal. É o check-up moral, é o check-up espiritual. Tá bom demais. Eu até perguntar para você aqui, que no início tá assim, elas são promessas que fazemos à nossa consciência. Você quer saber da frase? Em que nem a consciência acredita mais. Legal isso, né? Pera, onde é que tá aqui? Elas são promessas que fazemos à nossa consciência. Em que nem a consciência claro, acredita mais. Talvez o inconsciente. Talvez o inconsciente. É difícil isso. Mas tá aqui, ó. Diálogo com consciência aqui. Você escreveu isso aí. Mas é isso mesmo. É por aí. E aí a gente fica, podemos perguntar, elas são promessas que fazemos à nossa consciência em que nem a consciência acredita mais. Você não tem essa lucidez. Talvez seja no inconsciente. Não, e no final ele termina. O homem maduro é o que desiste da virtude impossível. Você é um hermeneuta, ia fazer essa associação. Esse trecho que você cita tem a ver com o final. Sim, exatamente. Né? Ou seja, não tem de ser perfeito. Não tem o desiderato. Nós começamos o podcast com o desiderato, vamos fechar com o desiderato. Não tem o desiderato da perfeição, pô. Não precisa. Não precisa. Seja o imperfeito, perfeito. E o preferência, sem mentiras. Seja o imperfeito, perfeito. Olha o imperfeito, perfeito. É aquele que é sempre e chega, né? O imperfeito, perfeito. É o perfeito, é o imperfeito sempre. Olha o paradoxo aí. Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Fabrício, maravilha. Fabrício, obrigado essa oportunidade aí. Pessoal aí, assistam novamente com o livro aberto, conferindo essas informações, façam marcações no livro ou no caderninho. Não é isso, Ronaldo? Tenho certeza de que passamos aí, fizemos um desnude da prova da UERJ. De cabo a rabo. De cabo a rabo. Gostei da expressão idiomática. É isso aí. Galera, obrigado pela atenção. Valeu, tchau. Tchau.